Gravidez na adolescência. Os adolescentes são pessoas com idades entre 10 e 20 anos incompletos, representam no Brasil 23% da população. Dentre os problemas de saúde nessa faixa etária, a gravidez se sobressai. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gestação na adolescência eleva a prevalência de complicações para a mãe, para o feto e para o recém-nascido. Na relação sexual é fundamental o respeito pela dignidade e igualdade de cada pessoa, respeitando a sua individualidade. A maturidade existe quando há capacidade de perceber o outro tal como ele é e respeitá-lo. E respeitar significa não impor a sua vontade nem tentar convencer o outro a fazer o que não quer, é reconhecer que cada um tem o direito de pensar e de agir de forma própria. As relações sexuais como expressão da sexualidade também devem refletir o respeito ao próximo. O que é a responsabilidade sexual? É respeitar os teus sentimentos e o teu corpo, bem como os da outra pessoa. É ser honesto quanto à natureza da relação, assim como estar atento ao prazer da outra pessoa. Aceitar e assumir a responsabilidade dos teus atos e se autorrespeitar sabendo de o ato sexual não é exatamente o foco da vida adulta. E antes de tudo ter em mente a possibilidade de gravidez e de doenças transmissíveis sexualmente e usar as proteções indicadas. Ter apenas um parceiro sexual diminui o risco de contrair uma doença. Manter uma vida sexual interessante é um grande desafio para todos os casais, ainda mais porque sofremos muitas mudanças à medida que o tempo passa, o corpo muda, assim como as exigências, as prioridades e as preocupações. O sexo vai perdendo espaço na intimidade do casal, e isso implica que a responsabilidade sexual envolve a manutenção da vida amorosa e afetiva. Diferente de uma conduta com vários parceiros. Sem real intimidade, onde a série de conquistas pode até parecer o máximo da autoestima, mas quando a cama fica vazia pelos relacionamentos vazios e de momento, o que temos são possíveis situações de angústia e perda da sua real personalidade. Desta forma, a responsabilidade sexual também tem a ver com a manutenção de seu bem-estar geral e a consciência de que uma conduta com vários parceiros te expõe a possíveis questões de conflito interno. No Brasil, a taxa de gestação é de 400 mil casos ao ano. Quanto à faixa etária, 1 em cada 7 bebês é filho de mãe adolescente. No ano de 2014, nasceram 28.244 filhos de meninas entre 10 e 14 anos. Em 2019, houve 19.330 nascimentos com mães de até 14 anos, o que significa que a cada 30 minutos, uma menina de 10 a 14 anos torna-se mãe. Diversos fatores concorrem para a gestação na adolescência. No entanto, a desinformação sobre sexualidade e direitos sexuais e reprodutivos é o principal motivo. Prevenção da gravidez na adolescência. Um dos mais importantes fatores de prevenção é a educação sexual integrada e compreensiva, realçando a importância do comportamento sexual responsável, o respeito pelo outro, a igualdade e equidade de gênero, assim como a proteção da gravidez inoportuna, a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A escolha do método a ser adotado deve ser feita a partir do perfil da mulher e em comum acordo com o parceiro sob orientação médica. Camisinha. A camisinha é um preservativo, que pode ser masculino ou feminino, sendo considerado um método de barreira. Eles são considerados os mais seguros, pois além de evitarem a gravidez, também protegem contra as doenças sexualmente transmissíveis, DST, como a AIDS. Pílulas. As pílulas anticoncepcionais são feitas com hormônios semelhantes aos que são produzidos pelo próprio corpo, estrogênio e progesterona, impedindo a ovulação e dificultando a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. Elas possuem uma eficácia de 99,8% quando utilizados de forma correta e regular. Anticoncepcional injetável. O anticoncepcional injetável é semelhante à pílula e consiste na aplicação de uma solução oleosa que libera a mesma quantidade diária de hormônios que a pílula. Pode ser aplicada de forma mensal ou uma a cada 3 meses. Dispositivo intrauterino, DIU. O DIU é método contraceptivo do tipo mecânico e pode ser de cobre ou hormonal, SIU. O DIU de cobre possui uma estrutura metálica com ação espermicida intrauterina, impedindo que o espermatozoide alcance o óvulo e apresentando uma eficácia contra a gravidez de 99,6%. O DIU hormonal, SIU, apresenta material macio e formato de T que possui um reservatório de hormônios, sendo estes liberados em doses baixas no útero.
Diafragma. O diafragma é um método de barreira móvel, que pode ser colocado e retirado da vagina e consiste em uma estrutura de látex combinada com gel espermicida. É preciso consulta médica para a verificação do tamanho a ser utilizado. Deve ser colocada 2 horas antes da relação sexual e retirada após 4 a 6 horas, sendo necessário ser lavado com água e sabão após o uso e sua durabilidade é de cerca de 2 anos. Pílula do dia seguinte. A pílula anticoncepcional de emergência só deve ser usada excepcionalmente e nunca deve ser adotada como método contraceptivo usual. Cada dose é composta por 2 pílulas que devem ser ingeridas com intervalo de 12 horas. Elas concentram elevada dose hormonal, o equivalente a 8 pílulas anticoncepcionais de uso prolongado, que retarda a ovulação, dificultando assim a gestação. Métodos contraceptivos definitivos. Os métodos contraceptivos definitivos consistem na esterilização permanente. Laqueadura é a esterilização nas mulheres, que consiste na ligadura das trompas de falópio. Vasectomia. A vasectomia é a esterilização realizada no homem. Ela consiste no bloqueio dos ductos deferentes, responsáveis pelo transporte do esperma para outras glândulas, de modo que o sêmen não tenha mais espermatozoides. Tabelinha. A tabelinha é um método contraceptivo natural que permite à mulher saber o seu período fértil, o período do mês em que ela está ovulando e pode engravidar. Ao adotar este método contraceptivo, a mulher opta por ter relações sexuais somente nos dias não férteis do ciclo menstrual. Para utilizar esse método, é preciso registrar o primeiro dia da menstruação, em pelo menos 6 meses para se ter conhecimento da duração do ciclo. Fatores que aumentam os riscos da gestação na adolescência. Competição biológica entre mãe e feto pelos mesmos nutrientes. A altura da adolescente inferior a 150 centímetros ou peso menor que 45 kg. Gestação decorrente de abuso ou estupro. Existência de atitudes negativas quanto à gestação ou rejeição ao feto. Tentativa de interromper a gestação por quaisquer meios. Dificuldades de acesso e acompanhamento aos serviços de pré-natal. Não realização do pré-natal. Ocorrência de pré-eclâmpsia ou desproporção pélvica fetal, falta de apoio familiar à adolescente. Fatores que aumentam os riscos para o recém-nascido, nascido prematuro, pequeno para a idade gestacional ou com baixo peso, retardo intrauterino, falta de acompanhamento médico pediátrico em visitas regulares e falhas no esquema de vacinação.
Riscos para a mãe adolescente e para o filho recém-nascido: abandono do RN em instituições ou abrigos, ausência de amamentação por quaisquer motivos, mãe adolescente com transtornos mentais ou psiquiátricos antes, durante ou após a gestação e o parto, abandono, omissão ou recusa do pai biológico ou parceiro pela responsabilidade da paternidade, a criança é resultado de abuso sexual incestuoso ou por desconhecido, ou relacionamento extraconjugal. Quando a família rejeita ou expulsa a adolescente e o recém-nascido do convívio familiar, quando a mãe adolescente abandonou a escola, interrompendo a sua educação e dificultando sua inserção no mercado de trabalho.